Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de sexta-feira. Vamos falar a respeito de uma característica muito importante no comportamento humano, que envolve uma série de benefícios, mas também alguns pormenores. E a gente tem que entender quais são esses pormenores para que não atrapalhe a nossa vida. Obrigado pela presença, mãe. Seja bem-vinda, Lucas. Oi, tudo bem? E aí, a gente precisa manifestar essas ações, essas atitudes, né? Para facilitar o processo da gente viver bem, né? O objetivo das lives tem sido promover um pouco mais de qualidade de vida nas relações sociais, incluindo reflexões sobre várias coisas interiores, né, do ser humano. Eu vou começar agora as lives de uma maneira diferente, né? Eu vou começar agora com uma frase do dia, não vou ficar mais anunciando quais são os temas das lives que vão acontecer e tal, e a gente já vai entrar na live propriamente falando, tá? Então, qual que é a frase do dia de hoje? A frase do dia de hoje é uma frase de Albert Einstein, atribuída a Albert Einstein, que diz o seguinte: os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Então, como ele falou sobre a bondade primeiramente, o que eu vou falar para vocês aqui? O que eu vou entregar para vocês de conteúdo? Vou falar sobre o que é de ser bondoso e quais são os benefícios que isso traz para a nossa vida. Porque a nossa sociedade tende a sempre incentivar a gente a não ser assim. E isso tem consequências, isso tem implicações sérias. A gente vai refletir sobre elas aqui para você saber como é que isso pode te dar uma perspectiva de futuro positiva. Te dar uma perspectiva de você conseguir alcançar grandes patamares na sua vida através de pequenos grupos de comportamento, pequenas virtudes, pequenos aspectos bons, né, positivos que você vai cultivando, e isso vai te facilitando a vida no futuro, né? Então, se você avalia, né, que é importante aprender, fique conosco até o fim da live. Bom, agora vamos começar a live propriamente falando. Bondade, né? O que é ser bondoso? O que envolve ser bondoso? A bondade, ela é uma característica daquela pessoa que tem inclinação natural para o bem, né? E todo ser humano tem. A gente nasce e você não consegue identificar uma criança que vive num ambiente propício, né, educacional, que não sofre maus tratos e nem abuso, porque isso direciona a pessoa, essa criança, para desenvolver um perfil específico de personalidade. Mas quando a gente nasce num ambiente normal, propício a uma boa educação, nós percebemos naquela criança uma inclinação para o bem, natural para o bem. Então, sim, todo ser humano tende a ser bondoso, a ter essa inclinação natural para o bem, que consiste em quê? Naquela pessoa que pratica boas ações. Você não vê uma criança o tempo inteiro beliscando coleguinha, né? Quando é pequeno mesmo, assim, pequenininho, né? Que fica lá batendo e tal, enfim. Ele tem lá algumas fases de egocentrismo, de não querer dividir e tal, mas não é uma coisa que ele fica o tempo inteiro querendo machucar a outra criança, fazendo atitudes que os adultos têm uma certa maldade, uma intencionalidade. Então, sim, nós tendemos a nascer com essa inclinação natural para o bem, né? Apesar de a gente saber que nenhum ser humano é perfeito, aquela coisa toda. E, segundo a etimologia da palavra, né, do latim, bondade vem do latim bonidate, que significa o quê? Qualidade de quem tem boa índole. E boa índole significa você ser uma pessoa certa, honesta, justa, que preza pelos bons valores, que preza por uma sociedade mais ética, mais correta, mais íntegra mesmo, né? Então, outra definição de bondade. Ter bondade é você ser benevolente. Benevolente no sentido de você ser generoso, né? Assim, benevolente, querer o bem geral de todos, né? É você ser amável, é procurar ajudar o outro. Aqui tem uma questão interessante. É procurar ajudar o outro. Essa ajuda, na maioria das vezes, a gente tende a achar que é uma ajuda sempre relacionada a um problema, né? Do tipo assim, a pessoa está num nível de dificuldade de vida, no nível de sofrimento, no nível de problema grave. E a gente, para ser amável, bondoso, enfim, a gente tem que ajudar aquela pessoa. Só que esse tipo de bondade envolve você, inclusive, corrigir alguém.
Se a pessoa ela está tendo um conjunto de atitudes incoerentes, erradas, é uma atitude bondosa você ajudar a pessoa a sair disso. A exemplo de, vamos supor de que alguém cometeu uma atitude errada com uma pessoa da família, por exemplo, sei lá, ofendeu alguém gravemente. E é uma atitude bondosa você chegar na pessoa e falar assim, olha, desculpa, mas você vai precisar tentar reparar esse dano, reparar esse erro. Só que nós, seres humanos, de uma maneira geral, tendemos a querer fazer o quê? Querer uma validação. A gente quer uma confirmação de que eu não estou errado, eu estou certo. E o ato da bondade envolve você fazer o outro refletir, ser um pouco de voz da consciência dela mesma, de que não é por aí que ela tem que fazer. Estimular essa bondade em você, estimular essa bondade no outro, envolve você ajudá-la a ser uma pessoa melhor, né? Então, manifestar essa bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. E quando a gente fala de que a definição da própria palavra bondade, ela vem do latim bonidate, né? Que significa ter boa índole. Boa índole é isso, né? Uma pessoa que tem boa índole é aquela pessoa que segue uma série de coisas positivamente falando, né? Tá. Ah, mas Gulliver, eu não tenho uma característica de ser uma pessoa ruim e tal, enfim. Mas é importante você ter essa noção, saber isso tudo, porque você pode vir a entrar em contato com alguém assim. Quem nunca teve contato com uma pessoa, por exemplo, que te pegou um dinheiro emprestado e ela tomou, né, o dinheiro emprestado e sumiu? Ou simplesmente não toca no assunto com você volta e meia tem contato com ela, né? Então assim, que índole é essa que essa pessoa fala que tem? E às vezes é uma pessoa que se diz assim, correta, justa, né, faz tudo certinho, mas aí ela fala, não, é um empréstimo. Aí dentro desse empréstimo ela não te devolve, né? Ou a pessoa, vamos pegar em outras esferas, vamos supor que no seu trabalho, você tem lá uma pessoa que você trabalha com ela e ela está tendo práticas que são práticas de má índole mesmo, assim, uma prática errada, equivocada, ruim mesmo. E você está vendo aquilo, então faz parte de você ser bondoso, você falar, olha, desculpa, mas isso não pode ser feito. E você corrigir a pessoa, você ajudar o outro a ser uma pessoa melhor, né? Todos nós temos que perseguir essa característica de bondade, de querer ser uma pessoa boa, né? Então isso envolve pormenores. Lembra quando a gente falou lá numa live anterior a respeito dos direitos humanos, né? E aí quando você, assim, por que eu estou falando de bondade? Porque às vezes quando as pessoas elas estão querendo algo, né, de você, e você às vezes não faz, ela pode manifestar raiva, né? Então quais são os problemas em você ser bondoso, né? O tema de hoje é você ser bondoso. Como é que isso gera problema, não gera? Por que eu tenho que ser bondoso, por que não, né? Esse é o tema da live de hoje. E assim, se a gente parar para pensar, existe um livro chamado Sapiens, que eu não estou com ele aqui, ele está lá no meu consultório, que ele diz o seguinte: o ser humano ele só progrediu como sociedade, vamos colocar assim, através dessa característica aqui, da característica de bondade, só que ele chamou de outro nome, ele deu o nome para isso de cooperação. Quando a gente fala de que ser benevolente é ajudar o outro, quando eu coopero com alguém, eu estou ajudando essa outra pessoa a alcançar um objetivo. E quando essa pessoa consegue alcançar esse objetivo, ele para de manifestar raiva, ele se acalma. Agora, quando a pessoa ela não tem o que ela quer, ela não recebe essa ajuda devida, é a hora que ela manifesta raiva. E nesse mês de abril nós estamos refletindo sobre essa característica raivosa do ser humano. Em que contextos que a gente manifesta isso? Por exemplo, na atualidade, nós estamos vivendo um momento ali muito complicado, enfim, de saúde e tal, geral e tal, e as pessoas elas estão tentando buscar meios de ajudar o outro, né? Isso, a gente está vendo muitas atitudes de bondade, né? De boa índole ali, ser amável e tal. Isso está sendo muito legal, né? Várias lives aí que o pessoal tá fazendo, né, lives sertanejas e tudo, que tá coletando alimentos, coletando álcool em gel e tal. Isso é muito positivo, né? É um tipo de vontade positiva, de manifestar essa boa vontade com relação às outras pessoas, né? Isso é algo legal. Agora, quando, por exemplo, um político que ele tem uma ação de corrupção, por exemplo, né? Atualmente aí o pessoal tá dizendo, digite lá 240 e não sei quantos bilhões.
E aí isso vai aparecer na sua pesquisa do Google uma matéria relacionada a um político específico que fez algo relacionado a um desvio de dinheiro público, a quantia de bilhões. Isso é um ato de bondade que essa pessoa teve? Não teve, né? Então, assim, às vezes um ato de egoísmo, né? Um ato de orgulho, de olhar para si próprio e querer só a sua própria vantagem, ela esbarra no direito seu, né? Então, assim, imagine esse quantitativo de dinheiro sendo redirecionado para algo que hoje nós estamos precisando de viver algo dentro disso, né? Então, assim, refletir sobre essas coisas, saber que às vezes eu preciso me posicionar com relação a isso na sociedade em geral, macro ou micro, né? Dentro da minha família, da minha casa, com as minhas amizades e tal, e saber corrigir, falar, olha, desculpa falar, mas isso aí que você está fazendo não está ajudando em nada, não está contribuindo com nada. A gente está vendo uma mídia que está jogando com dados, jogando com informações. Eu vi um vídeo hoje extremamente interessante, um vídeo de uma emissora específica em que a repórter, pasmem, ela fez o anúncio de uma pessoa que estava no estado grave. Depois, eu não estou mentindo, gente, esse vídeo está disponível na rede. Ela pegou e narrou que a pessoa tinha ido a óbito, e aí depois ela disse que a pessoa ela seguia em estado de internação grave. Ou seja, ela disse que o estado era grave, ela matou a pessoa e depois ela ressuscitou no anúncio da reportagem. Então, o que dá a entender? De que no mínimo essa pessoa estava tentando manifestar informações confusas para poder passar uma imagem, uma mensagem um tanto quanto duvidosa, ou se as pessoas não ficassem muito atentas, elas entenderiam que estava num caso, nossa meu Deus, mais um óbito com relação a esse processo de coronavírus e tal, né? Então esses processos aí envolvem o quê? A gente ficar ligado, né? E aí a gente vai vendo que o ser bondoso envolve você querer ajudar as pessoas, querer contribuir, mas isso também dá problemas, porque muitas vezes as pessoas confundem bondade com outras coisas. Deixa eu só ver o que o Jorge perguntou aqui. Quando a tentativa de tornar a pessoa melhor e boa se torna uma tendência a mudar a pessoa em si, isso não é positivo, né? Quando reconhecer que é bondade ou vontade de mudar a pessoa em si. Não é mudar a pessoa, tá? É mudar o comportamento dela. Por exemplo, se a gente está tendo lá uma atitude, como foi o escândalo de corrupção que gerou o impeachment de um ex-presidente. Essas atitudes coletivas não era de mudar a conduta do indivíduo, mas era de pelo menos interromper com o processo que estava gerando um conflito geral, né? Gerando um problema numa nação, economia, uma série de coisas. Então, isso é um ato de bondade. Agora, se a pessoa não tem boa índole, se ela não quer cultivar bons valores, né, ética e etc., isso eu não tenho que interferir nisso, é uma escolha pessoal. Eu tenho que saber me posicionar, e quando ela tentar ter atitudes para poder abusar da minha boa vontade, da minha bondade, que isso é um problema em ser bondoso, eu tenho que pôr limites. Eu tenho que saber colocar a pessoa numa situação de que ela tem que sofrer as consequências por estar fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, né? Então eu tenho que saber pôr limite mesmo, né? Então, enfim, envolve isso. E os problemas em você ser bondoso envolve o quê? Abuso da boa vontade, né? As pessoas acham que você é obrigado a atender às expectativas que elas colocam em cima de você, né? Isso é um problema, porque você ajudar alguém é uma coisa. Agora, você ter que fazer tudo que essa pessoa quer é outra totalmente diferente, né? E aí, outro problema que você enfrenta em ser bondoso demais, um cansaço. Por quê? Às vezes você tá lá, se compadece, né? Se coloca no lugar da pessoa, imagina que ela pode estar vindo a sofrer por ela estar numa situação difícil, e ela tá lá cansada e tal, enfim. E aí o que acontece? Você começa a se doar para aquela pessoa, se doar. E essa pessoa entra numa zona de conforto. Nesse processo de ela entrar nessa zona de conforto, aí é o problema, porque quem é o bondoso, ele fica cansado. Porque tende a virar uma acomodação, não, uma exploração. Tende a virar uma exploração. E nesse processo, o que a gente tem que tomar cuidado, né? As pessoas não podem ficar tratando a gente como se a gente fosse bobo, né? Às vezes existe uma pessoa que chega lá e fala, nossa,
me desculpa e tal, faz um discurso todo sensível. O brasileiro é muito difícil de observar essas questões, né? A gente se deixa levar demais pelo sofrimento do outro, como se isso... E eu acho que isso tem um reflexo, sim, de uma influência de certos programas de televisão, uma influência midiática, sim, vou bater nisso. Porque eu já cansei de ver, desde a época da Porta da Esperança, que era um formato específico lá do Silvio Santos, né? Desde a época lá do Caminhão do Faustão. Aí depois tinha lá o Gugu, né? Que fazia aqueles programas de visita na casa das pessoas. Aí depois veio o Celso Portiolli. Aí depois veio o Balanço Geral com o Geraldo Luiz. Então, assim, um histórico de exposição das pessoas a elas exaltarem o sofrimento para alguém ir lá e oferecer uma ajuda incondicional. Isso não tem que ser desse jeito. Então, assim, o sofrimento do outro se torna uma armadilha para poder pegar as pessoas bondosas e meio inocentes, às vezes, né? Então, eu não posso confundir bondade com inocência. Eu não posso ser meio ingênuo demais nesse ponto. Eu não posso ser. Eu tenho que ter um pouquinho de esperteza, né? Do tipo assim, eu tenho que saber perceber. Peraí, onde é que essa pessoa está querendo chegar? Por que ela está falando isso, né? Umas coisas meio perceber as incoerências ali no discurso, não já se entregando, né? Não já ir fazendo as coisas, né? Acreditando logo de cara na palavra da pessoa, como isso em época política acontece, né? Não ser assim. Então não tem que ser bobo, você não tem que ser bobo, você não tem que aceitar tudo calado, por exemplo, você não tem que ser bonzinho, né? O bonzinho é aquela pessoa que tem que faz de tudo para agradar o outro, né? Para ter daquele outro um afeto. E aí você se sentir querido, se sentir importante. Essas são as armadilhas de você ser bondoso. Você não tem que ser bonzinho, fazer tudo para agradar o outro, só para o outro gostar de você e você se sentir importante para aquela pessoa, que é uma pessoa que você admira, talvez, né? Então, o ser bondoso envolve, às vezes, você frustrar, às vezes você falar palavras que não vão confortar 100% a pessoa, e essa pessoa, às vezes, tem que ouvir certas verdades, né? Envolve, às vezes, desagradar, né? De você falar assim, olha, isso aí pro coletivo não faz sentido, isso está se esbarrando no direito do outro, e você não tem como fazer isso, você não pode fazer isso e tal, né? Então, assim, claro que cada realidade envolve outras limitações, né? Por exemplo, num contexto de trabalho, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, às vezes, você confrontar um chefe, alguma coisa assim, pode gerar um problema. Mas tem gente que faz. Tem gente que eu já ouvi relatos, assim, geniais de situações que às vezes a chefia tá errada e aí o colaborador vai lá e bate de frente, fala assim, ó, agora você vai e resolve isso aqui, porque o que eu fiz foi isso, isso e isso, o cliente tá assim, assim, assado, e você tem que resolver. Porque o que eu vou falar para ele agora? Quem não conseguiu resolver o problema foi o seu departamento, agora resolve, né? Tipo assim, essas coisas de entrar em conflito para poder mostrar o que está sendo feito de maneira errada, não está resolvendo o problema coletivo, está existindo uma situação limitante e que às vezes eu preciso me posicionar, né? Então envolve isso. Agora, para a gente poder, porque assim, a live das virtudes, elas sempre são curtinhas, né? Elas nunca se estendem. Eu queria ler um poema para vocês aqui, que é um poema muito interessante, porque com o que a gente vai lidar na vida, né? A gente sempre vai lidar, a gente vai ter lá as nossas ações bondosas, a gente vai querer ajudar as pessoas, a gente vai querer contribuir com a sociedade de uma certa maneira, a gente sempre vai querer fazer alguma coisa em prol do outro, né? E nessas horas a gente vai lidar com quem? Com quem que a gente vai se esbarrar na vida? Com gente egocêntrica, ilógica, insensata, egoísta, interesseira, falsos amigos, inimigos mesmo, as pessoas que gostam de enganar a gente, os invejosos, né? Aquelas pessoas que não estão nem aí para o que você faz, né? Enfim, e aí o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que guiar o meu comportamento por conta dessas pessoas? Eu tenho que ficar mudando os meus valores porque eu estou lidando com gente assim? Eu quero ler um poema para vocês muito, muito, muito bom nesse sentido. O poema chama Entre Você e Deus. Ele é de Madre Teresa de Calcutá. Ele diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil,
As pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terás alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de si e o melhor de você mesmo. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus, não entre você e os homens. Eu acho esse poema genial. Reflete 100% tudo aquilo que a gente tem que fazer enquanto ser humano. Eu não posso pautar as minhas ações com base na maneira com qual o outro lida comigo, como o outro reage a mim. Se eu estou lá sendo gentil e a pessoa foi lá e me acusou de egoísta, interesseiro, ela abusou da minha boa vontade, eu tenho que ser gentil assim mesmo. O mundo ele só progrediu, mesmo no meio desse tanto de gente que manifesta essas atitudes complicadas, porque a gente sempre viu pessoas que fizeram isso e foram um pouco além. Elas manifestavam sempre essas virtudes de gentileza, as virtudes de bondade, de honestidade, franqueza e tal. Eu não posso mudar a mim mesmo, as minhas escolhas de valores por conta de outras pessoas. Eu preciso continuar sendo aquilo que eu escolhi para ser, porque o mundo precisa disso, outras pessoas precisam disso. E as pessoas que precisam disso, um dia vão conseguir te retribuir. Tudo aquilo que a gente planta na vida, a gente colhe um dia. Só que o nosso problema como ser humano é que a gente não sabe esperar o tempo da colheita. A gente está numa aceleração tão grande de que querer tudo rápido, né? A gente não sabe lidar com a espera mais. A gente está perdendo essa capacidade. Isso é um problema. No ser humano é um problema, porque o que você faz hoje pode demorar, às vezes, anos para acontecer. E eu preciso internalizar isso. Eu preciso colocar isso dentro da minha cabeça para que eu consiga manter o meu conjunto de valores contínuo, constante, com firmeza. Não esmorecer por qualquer motivo. Mas não, eu faço uma coisa hoje, eu quero a recompensa amanhã. E aí, mas eu não tive a recompensa, agora quer saber, eu chutei o pau na barraca, não quero saber de mais nada, vou sair fazendo tudo de errado e tal, não sei o que. A gente vai pro polo oposto, né? A nossa inclinação é manifestar raiva, né? Se eu não sou atendido na minha vontade de imediato, se outra pessoa não é bondosa comigo, eu manifesto a raiva, eu fico raivoso, eu fico explodindo, eu fico manifestando ali as minhas iras, as minhas agressividades. E eu tenho que saber ponderar isso. Eu tenho que saber, peraí, não, beleza, a pessoa me tratou de uma maneira que eu acho que eu não deveria ser tratado, mas eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu não vou guiar as minhas atitudes por conta da ruindade alheia, não. E eu preciso permanecer no meu caminho. Isso é difícil? É difícil. Não é fácil continuar fazendo isso, com certeza não, mas é uma coisa que realiza você por dentro. É uma das coisas que deixa o ser humano feliz, porque a maior dificuldade das pessoas é lidar com a tortura da própria consciência. A maior dificuldade do ser humano é saber lidar com a acusação que a própria consciência faz, porque no fundo, todo mundo sabe que fez uma coisa que não devia, ou o outro fez algo que não devia, a gente fica se questionando, né? E a gente começa a entrar num processo ali de inseguranças e incertezas e etc. E a gente fica lá todo torturado, né? Na consciência da gente por conta disso. Agora, quando eu é que faço, ou eu que mudo quem eu sou por conta do jeito que o outro me trata, a minha consciência acusa muito mais, dói muito mais. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que permanecer fiel a mim mesmo e no sentido dos valores bons que todo ser humano tem para cultivar dentro de si, né? E esses valores bons, cada um de vocês, e eu também estou incluso no processo, tem que saber identificar, tem que saber descobrir dentro de si.
A sociedade só caminha para o progresso desse jeito. Independente do contexto, pode ser no matrimônio. Um dos pilares para a sustentação de um matrimônio é cultivo de valores. Se eu tenho o valor de ser honesto e a minha cônjuge, por exemplo, tem o valor de ser desonesta, a gente vai ter um problema aí. Entende? Se ela é desonesta comigo, eu tenho que ser desonesto com ela? Eu não tenho que ser desonesto com ela. Vocês entendem? Se um amigo meu me ofende gravemente, e eu nunca fiz isso com ele, eu nunca tratei ele mal, né? Eu tenho que mudar o meu jeito com esse amigo meu ou amiga minha? Não tenho. Eu tenho que continuar sendo quem eu sou. Mas, dentro do conjunto de atitudes de bondade, falar assim, olha, desculpa, eu vou te ajudar a ser melhor. Isso que você está fazendo, não aceito mais. Você não vai fazer isso mais comigo. Você tem que mudar comigo. Esse jeito seu de tratamento, não aceito. Lembra da lista dos direitos humanos? Lá, falar, expor, conseguir abrir claramente para as pessoas tudo isso, né? E esse processo envolve a gente ter muita convicção. Por isso que eu estou estimulando vocês a refletir duplamente o que são atitudes ruins que o ser humano manifesta, que eu posso estar incluso dentro delas, e quais são as atitudes positivas que todo ser humano também pode manifestar, que são virtudes, qualidades, etc., para ver se eu quero me incluir dentro delas, para eu dar qualidade para as minhas relações. E a gente tem que parar de querer fazer com que as pessoas validem as ações erradas que a gente tem. A gente tem que parar com isso. O ser humano está numa mania de querer que... eu sou honesto mesmo, não, eu sou verdadeiro mesmo. Só que confunde, porque não sabe o conceito, confunde ser verdadeiro com ser ofensivo, com ser grosso, com ser mal educado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Saber falar do jeito certo, né? O ser humano tá numa confusão muito grande de conceitos. As pessoas elas não sabem o que é uma coisa e o que é outra, né? E aí, nessa mistura, a gente fica achando, cada cabeça uma sentença. Isso é a Torre de Babel. Nós vivemos numa Torre de Babel na atualidade. Cada um fala uma língua, ninguém se entende. Por falta de uma homogeneidade da noção das coisas mesmo. A gente tem que voltar a aprender a ter noção. O ser humano tá se perdendo, tá ficando sem noção. Então vamos dar noção pro povo. São coisas aparentemente básicas, simples, mas que a gente precisa saber tomar consciência clara sobre isso. Definições, conceitos, reflexões de pontos e pontos de ações que a gente vê na sociedade, incluindo as nossas próprias, para a gente poder separar o joio do trigo e a gente se tornar uma pessoa melhor. A gente contribuir para a vida do outro, para a nossa própria, mas para a vida do outro acima de tudo, né? A sociedade depende do nosso cultivo de boas virtudes, bons valores, e a gente tem que manifestar isso sim, né? Primeiro, refletir o que não está legal, entender os mecanismos ali, mudar isso para poder aproximar a coisa boa para perto e manifestar essas coisas boas com mais frequência, né? Então, nesse ponto, é importante a gente saber refletir sobre isso, né? Então, vamos lá, fazer essas coisas. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. O que eu tinha para falar hoje era isso, né? E vamos manifestar atitudes de bondade. Eu quero lançar um desafio para vocês. Como eu tinha falado que ação de bondade é uma ação que você manifesta algo para ajudar o outro, você vai fazer uma atividade, você vai fazer uma tarefa. Qual é a atitude ou a ação que você precisa manifestar para alguém que possa estar precisando de ajuda? Pergunta antes, né? Lembra dessa pessoa, pergunta se ela está precisando de alguma coisa e tal, e tenta manifestar essa atitude de bondade para essa pessoa. Vamos fazer um gesto concreto, né? Uma ação concreta, para a gente poder cultivar isso nas nossas relações. Talvez você lembre de um amigo aí que tem muito tempo que você não fala com ele, né? Ou então um familiar que está devendo uma visita, né? Que aí a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido aí para poder ajudar o próximo, né? Para ajudar o próximo. Então a gente vai tentar se comprometer. E aí faz isso para você sentir a experiência, né? Saber a experiência dessa atitude de bondade manifesta, tá bom, gente? Bom, hoje é sexta-feira, né? No domingo nós vamos ter live, a live da crítica, só que eu não vou falar o tema é surpresa,
tema surpresa. Vai ser um tema muito, muito, muito bom mesmo. Sugiro que vocês estejam aqui, tá? E aí, no domingo a gente se fala novamente. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais, até domingo.